você já ouviu falar sobre a síndrome do aprisionamento da artéria popliteia? É isso mesmo? Popliteia? Nome complicado, mas o doutor vai explicar pra gente, tá bom? O que é? É a condição que mais acomete homens jovens e na região posterior do joelho, tá? Quem nos ajuda a entender melhor esse assunto é o médico angiologista e cirurgião vascular, gente boa demais, nosso parceiraço aqui, doutor Rodrigo Gurgel. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que você tá, cara? Tudo bem, tudo certo. Prazer te receber Prazer aqui, meu, viu? Eu viu? tava batendo um papinho com a sua mãe ali. É, né? Ai, mas ele Tava, veio móvel. tava contando da netinha, né? Como brilha o olho, né? Impressionante quando fala da netinha, né? É isso aí, Muito né? legal. Você também tá dormindo, doutor? Bem-vindo, Agora doutor. tô. Agora eu tô. Tá melhor, né? Vai crescendo, parece que a gente Vai- dorme um pouquinho isso, melhor, exatamente. né? Não é fácil, não. Bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, aí, viu? Que novamente. demais. Doutor, o Léo falou certo o nome da artéria? Não. Não. Certeza que não. Chama artéria poplítea. Poplítea. Isso, Obrigado, doutor. é O que difícil. é essa artéria, doutor? Então, a Conta artéria, pra gente. na verdade, toda artéria leva o mesmo nome do compartimento que ela está passando, né? Por exemplo, a artéria que passa no fêmur, artéria femoral, Femoral. né? O músculo da panturrilha chama gastrocnêmio, artéria gastrocnêmio. E essa curvinha aqui atrás do joelho chama-se fossa poplítea. E essa artéria que vem da femoral, ela passa ali, quando ela passa ali, ela passa a chamar artéria A gente poplítea. vai mudando, rua, vai mudando de nome. Exatamente, a mesma coisa. Então, ela é bem pequititinha, o espaço dela é bem pequeno, né? Mas ela passa ali e chama-se artéria poplítea. Ela é a porta de entrada para a perna, é a transição entre a coxa e a perna. Então, ela é essa porta de entrada que vai levar sangue, né, para a perna e para os pés. E o que é essa síndrome do aprisionamento? Ela, tipo, fica presa, Exatamente não consegue isso. levar esse sangue, Exatamente é isso? isso. Na verdade, o sangue ele não consegue passar para a perna, não consegue passar para os pés e, enfim, para os dedos, né, devido ao aprisionamento, né, devido à compressão que acontece nessa artéria. E aí a pessoa começa a ter os sintomas. Ali está bem descrito, olha, entre os boa. dois ossos, ela está passando bem ali, ó, a artéria poplítea, né? E aí, ela é bem pequititinha, né? Mas causa um central estrago ali, né, danado doutor? se Bem no tiver meio, problema, porque ela é a porta de entrada da perna. Tá? E o que acontece? Quando existe algum tipo de compressão nela, o paciente, ele começa a ter os sintomas. Então, muitas vezes a pessoa acha que o sintoma é algo gritante. Não, ele começa sempre devagar. A maioria das doenças acontece devagar. Então, sente um pouco de peso e de cansaço. E aí, quem está em casa vai pensar assim, poxa vida, eu sinto peso e cansaço na perna. Será que é isso? Não necessariamente. Por quê? Porque é um peso e cansaço condicionado a algo. Ou seja, você está andando, você está fazendo esforço e aí começa a sentir aquele peso e aquele cansaço. Parece algo simples, mas nem sempre é tão simples. E vai evoluindo, né? A gente chama de dor em peso, dor em cansaço, até que essa dor começa a ficar mais intensa. Começa com os grandes esforços, depois vai começando aos pequenos esforços, até chegar a dor ao repouso. E associado a isso, né, é como se a gente pressionasse e apertasse literalmente ela. Então, associado a isso, pode vir formigamento, pode vir a dormência, e quando está andando, quando está fazendo um esforço, pode vir a falta de força muscular. Doutor, mas você falou em relação ao crescimento da doença, né? A evolução da doença. Exato. Mas por que acontece isso? Sim, existem duas formas, né, de se apresentar o aprisionamento. A primeira é congênita, que é quando a pessoa nasce com esse problema. Né? A artéria, ela passa entre o músculo, por trás do músculo da panturrilha, que é o gastrocnêmio. Quando ele passa ali, ó, ele abre. O de baixo é o músculo da panturrilha. Tá vendo que ele abre, né? Ele faz um V. E ela passa ali atrás. Então, essa alteração, ela pode vir porque essa musculatura, ela teve uma hipertrofia, ela inchou, ela inflamou de alguma maneira e apertou, né? Ela pode vir porque a gente nasce com alguns tendões, alguns músculos extras ali atrás. Ou então porque ela pode não estar passando por trás dela, ela pode estar passando pela frente, pode ter ali um defeito de fabricação, né? uma alteração no desenvolvimento. Então ela pode passar por fora do músculo, pode ter um músculo extra atrás que pode estar comprimindo e ao longo da vida ela pode aparecer também quando faz muita atividade física e a musculatura ela cresce, ela começa a ganhar o tônus, ela começa a comprimir. Né? Alguma tendinite, algo que pode aparecer ali
pode comprimir também. E alterações na estrutura do joelho. Tá? Por isso que ela é mais comum em homens que fazem atividade física. Aí as pessoas falam, mas por que homem? Né? Existe algum machismo nessa questão? Não, é porque a musculatura do homem ela tem uma facilidade maior de ganhar tônus por uma questão hormonal, enfim. E ela acaba crescendo. Quando é criança, quando é um adolescente, não sente por quê? Porque a musculatura é mais fina, a musculatura ela não tem tanto tônus, então ela não faz tanta compressão. Quando a gente fala na questão do joelho, né, da estrutura do joelho causar esse problema, por exemplo, quem pratica muito ciclismo, né, que está ali todo momento pedalando, pode haver uma alteração nessa estrutura e ter essa compressão. Deixa eu te perguntar, algum esporte em específico? Exatamente. Qualquer esporte, qualquer tônus maior na perna, qualquer coisa que gaste mais a perna, force mais a perna. Corridas longas, pegar muito peso na perna, pessoas que estão começando a fazer atividade física, que a musculatura ainda não está acostumada a essa funcionalidade. Mas quando a gente fala na questão do joelho, a gente foge um pouco à questão do homem jovem que pratica atividade física. Por quê? Porque quando a gente envelhece, a nossa tendência a ter artrite, artrose, desgaste é maior. E isso acaba causando uma inflamação, um inchaço do joelho. E ele vai comprimir de trás para frente, né? No caso, de frente para trás. Né? Vai comprimir ela e a própria musculatura também. Né? Pode ficar inflamada com mais facilidade e ela aumentar o tônus, não pela atividade física, porque na atividade física a gente inflama propositalmente o músculo para ele poder ganhar o tônus. Mas ela pode inflamar, né, devido à idade, e essa inflamação aumentar e apertar a artéria. E aí, como é que acontece o tratamento? Isso, o tratamento ali é um exame, né? Só abrindo um parênteses, é um exame. O exame é uma arteriografia. A gente injeta o contraste e vê que na imagem da esquerda o contraste passa todo e da direita ele some, mostrando exatamente que o sangue não está conseguindo passar ali. Está bloqueado. Exatamente, exatamente. E o tratamento depende muito. Quando é devido à atividade física em pesquisa, primeiro, né? Nós temos a arteriografia, tem o exame de Doppler, que é uma ultrassonografia dos vasos, para saber se está passando sangue. Então, quando ele é mais fraco, a gente faz a orientação do paciente. Olha, vai pegando mais leve na atividade física, faz um alongamento melhor. Né? Alguns medicamentos podem ajudar o sangue a passar melhor ali. Medicamentos anticoagulantes que são passados de acordo com o paciente, peso, altura, condição, né, metabólica, para o sangue passar com mais facilidade. Quando o caso é mais avançado, que a pessoa começa já a ficar com a perna roxa, né, os dedos dos pés frios, pálidos, que aí pode evoluir para uma isquemia, uma necrose, até amputação, aí já se faz uma cirurgia de desobstrução. Se o erro é um erro congênito, conserta-se esse erro dentro da possibilidade cirúrgica. Né? Se não, há uma compressão, não tem como consertar, está muito fechado, a gente faz uma colocação de um stent ali, né? Faz a arteriografia, que é esse exame, e faz uma angioplastia. Coloca-se um stent, que é um dispositivo para abrir. Então, por mais que ele tenha essa compressão do músculo, o stent não tem uma resistência, tem uma resistência que não vai deixar fechar. E a gente tem como prevenir isso, doutor? Tipo assim, eu sou um atleta de... Não digo eu, né? Você aí que é um atleta de alto rendimento, por exemplo. Jovem, né? Que também não me encaixo aí muito. Tem como prevenir? Existe uma prevenção, um aquecimento, igual você falou, um alongamento, alguma coisa assim? Não? Se o problema não for congênito, o trajeto dela for certinho, aí é o alongamento, fazer a musculatura ganhar o tônus da forma correta, estando acostumada a isso, né? É o famoso não pegar pesado. Né? Essa é a melhor prevenção. Fora isso, a prevenção de manter o sangue sempre na fluidez correta, na velocidade correta, né? Aí entra a questão do evitar o tabagismo, evitar gordura em excesso, para não deixar esse sangue mais espesso. Porque quanto mais espesso ele fica, por menor que seja a compressão, ele vai ficar difícil dele passar. Então, assim, é sempre fazer atividade física orientada, né? A gente está aí na era da suplementação para ganhar massa, definição muscular, fazer isso com o médico da maneira correta no seu perfil, não é sair aceitando qualquer indicação de academia ou da pessoa que fez o uso e que deu certo, né? Deu certo para ela correndo risco, pode não dar certo para você. Para poder ir acoplando e acostumando o seu corpo à intensidade que você está fazendo. Temos perguntinha para o doutor? Temos. Vamos ver aqui, ó. Perguntinha do Instagram, é isso? Instagram? Isso, manda lá. Você pode mandar a sua pergunta pelo Instagram também, tá bom? Que a gente responde lá, viu? Vamos ver aqui, ó. Do Guido. Tem
Tenho acordado com fortes dores na parte posterior da perna direita, sempre pela manhã. Fui ao vascular, ele me disse ser originado na lombar. Faz sentido isso? Obrigado, doutor. Obrigado, Guido, pela pergunta, viu? Muito obrigado. Faz sentido, todo doutor? sentido, tá? Porque, assim, nem sempre, né, a dor na perna, ela é circulatória, tá? Ela pode ser uma dor realmente do nervo, que é o nervo ciático, né, que vem da coluna, vai até lá o dedão do pé, né, em suas nuances e divisões. Que pode estar acontecendo com ele. Quando o problema são veias, que é o sangue que volta, normalmente quando a gente deita melhora, porque a gente eleva o membro e o sangue vem. Quando o problema é arterial, né, que é o sangue que chega, quando a gente deita é mais difícil do sangue chegar, porque ele não tem a queda que tem quando nós estamos em pé. Mas isso causa não só dores, isso causa palidez, a frialdade da perna. Agora, quando você não tem palidez, não tem frialdade, né? Não tem a cianose, que é a perna roxa, e deita, e isso de manhã cedo te causa um comprometimento, causa dor deitado, pode ser pelo fato de deitar, e aí vem independente do colchão, se é ortopédico, novo, velho, né? Deitou, relaxou, há uma compressão do nervo, tanto na base da coluna quanto no trajeto do nervo. Então, ele pode estar tendo essa compressão e aí, quando ele acorda de manhã, esse nervo está inflamado, está encurtado, ele tenta esticar a perna e aí ele não consegue sentir, briga. Sente aquela dor. Logo pela manhã, sacanagem, coitado desse amigo. Não é fácil Vamos lá, não, que hein? tem pergunta do WhatsApp agora, Manda ver, doutor. manda lá, Letícia. Diga lá. Alimentação, do Roberto Lima, de Petrolina. A alimentação pode influenciar diretamente na saúde das artérias? Quais alimentos devemos consumir ou evitar? Obrigado, Roberto. Nossa, muito bom. Fala a pergunta. Então, a gente acabou de falar, né? Os alimentos podem influenciar, né? Evitar o excesso, né? A gordura. Acho que qualquer pessoa, nutricionista, nutrólogo, que for abordar o assunto, ele vai sempre falar, né? A gordura ela é necessária para o nosso corpo, sim. O carboidrato ele é necessário, mas isso tem a ver com o nosso perfil, né? O excesso sempre é ruim, né? Então, assim, o excesso de gordura, o excesso de carboidrato vai deixar o sangue mais espesso. Então, quais alimentos dá a preferência? Primeiro, é tirar esses excessos e alimentos que deixam o sangue mais fluido, né? Por exemplo, as verduras verdes escuras, elas contêm um pouco mais de fibra, ela ajuda. A vitamina C, tá? Alguns alimentos que a gente acha que eles são ácidos, mas quando eles entram no nosso organismo, eles se tornam básicos, como, por exemplo, o limão, que ajuda na circulação, temperos naturais, cebola, alho. Isso é eles ajudam importante. Sempre buscar o bastante. natural, né, doutor? Isso é Exato. fundamental. Abrir menos pacotes, né? Isso Abrir aí. mais frutas ou verduras, enfim, menos pacotes. Isso para a saúde num geral, né, gente? Importante. Sim, a sem gente dúvida, sempre sem bate dúvida, nessa é. tecla. Sempre. Então, melhorem essa parte, não é verdade? Tem mais Isso aí. uma. Mais uma perguntinha. Vamos lá. A galera Pergunta, capricha vai. demais aqui, doutor. Vamos ver aqui, ó. Da Idneia, isso, Jundiaí, São Paulo. Boa tarde. Meu esposo está sentindo a ponta dos pés formigando, adormecido os dedos e às vezes incha os pés. O que pode ser? Obrigado pela pergunta. Pode ser muita coisa, né, doutor? Pode ser muita coisa. Pode ser realmente a questão do nervo, né? Como eu falei, esse nervo, ele às vezes encurta, você quer esticar a perna e vira um cabo de guerra. Você estica o músculo, Sim. mas o nervo puxa. E o músculo acaba inflamando e aí dá um inchaço e pode, pela compressão do nervo, adormecer. Pode ser um problema realmente das artérias. As artérias, elas podem ter uma compressão ou então por dentro elas podem estar entupidas de alguma maneira e o sangue não chega na quantidade que tem que chegar, né? E aí tem que ver a condição geral, né, do esposo dela. Ele pode ser diabético, ele pode ser hipertenso, ele pode ter algum problema articular que nesse inchaço aperta a artéria e faz o que a gente chama de síndrome compartimental, né? Aquele compartimento sofre porque alguém aperta ele. Então, assim, pode ser. Eu recomendaria procurar em conjunto mesmo, né? Um vascular para ver a parte circulatória, um ortopedista para ver a parte ortopédica. Doutor, você é demais. Agora eu vou falar uma coisa. O doutor tá desde E ele manhã é de aqui, casa, desde gente. cedo aqui. É de casa. Quero saber se dá pra liberar um spoiler pra gente Que vem do novidade que tá por aí. rolando aí, doutor. Conta pra gente, tá ouvindo nos bastidores aí. Conta pra gente. Então, tem spoiler, tem novidade, né? E eu não sei como contar. Vai devagar, vai contar devagar. A verdade é Vai essa. chegando, Daí eu vai vou falar com o chegando. pessoal de casa. Se você tiver alguma doença pela qual começaram os sintomas, demorou um pouco para você achar, você peregrinou, foi ao médico, não teve resultado, procurou o tratamento, não teve resultado, mas você finalmente descobriu qual é o problema, tratou e curou,
ou se você demorou, descobriu, está tratando, está na reta final ou está dando tudo certo. A gente quer ouvir a sua história. Entre em contato, me conta essa história, conta pra gente, porque a gente não pode dar mais spoiler. Tem coisa boa vindo Porque aí. vem novidade Coisa legal vindo aí, É isso, porque a muito gente bom. vai te ajudar, o doutor vai te ajudar. Conte a sua história aqui, tá bom? Entre em contato aqui. Pode ser pelo Santa Receita, por onde Sim, você sim. quiser, que a gente vai direcionar direitinho, tá bom? Entre em contato aqui, ó, que o doutor tá sempre aqui da casa e vai te ajudar com certeza. Eu vou passar o Instagram do Vai. doutor. Vai encher, hein, doutor? Cuidado, hein? @dr. Vai encher de gente, Rodrigo Gurgel. Então, olha, depois de você entender um pouquinho dele ter dado esse spoiler, vai mandar mensagem no Instagram do doutor e contar a sua história, combinado? Porque vem novidade por aí. Pois é. Eu só espero o doutor na festa de final de ano aqui, que é sempre boa, viu, doutor? Você vai adorar. Muito obrigado. Doutor, obrigado sempre novamente, bem-vindo. viu? Eu agradeço você, Sempre um viu? prazer recebê-lo Prazer aqui. meu. Bem-vindo. Doutor Obrigado. me salvou uma vez, peguei carrapato. Ele É que me mesmo? ajudou. Mentira. Nossa. Depois você Deu conta. Essa alergia. história eu quero saber. Pelo Instagram. Ele me respondeu, me ajudou pelo Instagram. Salvou, anjo da guarda, Doutor é doutor. demais, cara. Ele é muito gente boa.